Quando o dia ainda é brando e os sons do mundo mal começaram a ecoar, há um instante sagrado que se abre só para você. É um intervalo entre o que passou e o que ainda virá. E é nesse espaço de silêncio que Deus se inclina. Ele não vem com pressa, nem com exigência. Ele apenas se aproxima, como quem já sabia que você viria, com o coração cheio de perguntas e as mãos vazias de respostas. Aqui, não é preciso provar força a menos. É permitido apenas ser. Talvez você esteja cansado de portas fechadas, de esperas longas, de promessas que pareciam tão certas, mas não se cumpriram. Talvez hoje você só queira respirar sem medo, começar sem peso, acreditar sem o cansaço de ontem. E se for esse o caso, saiba, esta oração foi feita como se fosse uma casa, e ela tem um lugar reservado para você. Um lugar onde seus sonhos não são tolos, onde sua esperança não está sozinha, onde cada lágrima sua tem nome, e cada passo, mesmo pequeno, tem valor. Neste instante, você não precisa entender o futuro, não precisa saber como, quando ou porquê. Só precisa abrir o coração como quem abre uma janela pela manhã, deixando que a luz entre, mesmo que suave, mesmo que tímida, pois há milagres que não vêm como trovões, vêm como brisa. Há portas que não se abrem com força, mas com fé. E há um Deus que não se esconde dos cansados, mas que os encontra no exato ponto em que não conseguem mais fingir força. Permaneça comigo nesta oração, não como quem escuta algo externo, mas como quem se encontra por dentro. Que cada palavra seja um afago, cada silêncio uma resposta, cada suspiro um sinal de que você não está só. Fique até o fim, não porque é necessário, mas porque talvez seu coração já esteja pedindo para ficar. E onde há esse pedido, já começa um milagre. Senhor, nesta manhã que começa tímida, eu trago comigo os sonhos que ainda não se realizaram e as portas que ainda não se abriram. Trago também o cansaço de tanto esperar, de tanto tentar, de tanto bater sem resposta. Há dias em que a alma parece pequena diante de tudo que se deseja, e o coração se curva, não por adoração, mas por exaustão. Mas mesmo assim, eu venho, porque no fundo, mesmo entre os escombros da dúvida, há um fio de fé que ainda pulsa, e esse fio me puxa de volta para ti, para teus olhos que não julgam, para tuas mãos que não desistem, para teu silêncio que não entende mais do que 1000 palavras. Tu conheces os caminhos que cruzam minha vida. Sabes onde me perdi, onde me escondi, onde chorei em silêncio sem saber mais o que pedir. Eu queria compreender por que algumas portas permanecem trancadas, mesmo quando o coração está pronto. Mas talvez o que eu precise não seja compreender, talvez seja apenas confiar. E confiar dói, Senhor. Dói quando já se confiou demais e as promessas pareceram distantes. Mas aqui estou eu, com a chave da minha fé trêmula em mãos, pedindo que abras o que for teu desejo abrir, e que feches com amor aquilo que não é tempo, ou não é caminho. Há milagres que não chegam com estardalhaço, mas com sutileza, como aquela paz sem explicação, como aquele consolo que vem sem palavras. Às vezes, o maior milagre é acordar e ainda acreditar, mesmo com um coração cheio de feridas. Então, Deus de portas eternas, faz morada no meu agora. Não opte para mudar o que está fora, mas para transformar o que está dentro. Porque eu já entendi que algumas portas só se abrem quando a gente se rende, e alguns milagres só acontecem quando deixamos de lutar com as próprias mãos e começamos a confiar com a alma inteira. Se houver algo em mim que ainda resiste à tua vontade, que seja tocado agora pela tua paciência. Se houver medo escondido nas minhas decisões, que seja iluminado por tua luz. Eu não quero apenas conquistas, eu quero direção. Não quero apenas respostas, quero comunhão. Que este dia, Senhor, não seja medido pelo que eu conseguir realizar, mas pelo quanto eu conseguir confiar. Porque quem te tem por perto não anda sozinho, mesmo quando tudo parece incerto. E quem te ouve em silêncio, ouve mais do que o mundo inteiro gritando certezas. Talvez o milagre que eu tanto peço não esteja fora, mas já tenha começado aqui menos, nesse instante em que oro, nesse espaço onde me permito ser inteiro diante de ti. Porque quando a alma se oferece sem reservas, o céu se inclina com ternura. E neste momento, Senhor, mais do que portas abertas, eu te peço, esteja comigo quando nenhuma se abrir. Esteja comigo enquanto espero. Esteja comigo quando eu já não souber mais pedir. Porque só tua presença é capaz de transformar qualquer espera em bênção e qualquer silêncio em milagre. Senhor, eu não sei quais serão as respostas de hoje menos, mas sei que tu és o Deus que responde até o
que eu nunca tive coragem de perguntar. Às vezes, eu te busco com palavras, outras vezes com lágrimas, e há dias em que só consigo te buscar com a presença cansada de quem ainda está tentando permanecer. Mas sei que mesmo os passos mais lentos te alcançam, porque tu não estás distante, tu estás dentro da esperança que insiste em recomeçar, dentro da fé que ainda pulsa, mesmo ferida, dentro dos sonhos que sobreviveram às noites em claro. Tu vês aquilo que ninguém vê, os pedidos que não foram ditos, os medos que não se nomeiam, os e se que se escondem atrás dos sorrisos. Tu sabes o peso que carrego, quando ninguém mais percebe que estou quase desabando. E mesmo assim, tu permaneces, paciente, amoroso, como quem segura a porta aberta até que eu tenha força de atravessá-la. Senhor, que presença é essa que não exige pressa, que não cobra performance, que só me quer inteiro, mesmo imperfeito? É por isso que te busco, não porque mereço, mas porque necessito. Hoje, antes de qualquer conquista, eu te peço coragem para enfrentar os pequenos impossíveis do cotidiano, para continuar tentando onde já falhei, para continuar acreditando, mesmo sem garantias, para continuar amando, mesmo quando dói. Abre portas, sim, Senhor, menos, mas abre também meu coração para enxergar o que ainda não percebi, porque às vezes, a porta que eu tanto espero fora, só se abre quando algo se move dentro de mim. Às vezes, o milagre não está em mudar o mundo, está em me fazer enzirgolou com teus olhos. E se a tua resposta hoje for silêncio, que esse silêncio não me assuste, que ele me ensine a ouvir com o espírito, a perceber com a alma, a esperar com mansidão, pois sei que até o teu silêncio carrega promessas. Sei que mesmo quando nada acontece, algo em mim está sendo preparado. E mesmo quando tudo parece igual por fora, o invisível já está em movimento. Tu és Deus de processos, de tempos, de propósitos maiores do que os meus. Que eu não me apresse, que eu não fuja, que eu apenas permaneça menos, até que a promessa encontre seu tempo e o tempo revele a promessa. Então, eu te peço, Senhor, não apenas abra portas diante de mim, abra também a minha capacidade de reconhecer a tua vontade, mesmo quando ela for diferente da minha. Dá-me serenidade para aceitar o que não compreendo e firmeza para continuar, mesmo quando não sinto. Porque a fé verdadeira não nasce da certeza, menos nasce da confiança. E nesta manhã, eu escolho confiar, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem saber quando, porque sei em quem tenho crido. E isso já me basta para seguir. Senhor, eu te entrego, não apenas os pedidos que tenho feito, mas também os silêncios que carrego há tanto tempo, aquilo que nunca consegui colocar em palavras, mas que grita dentro de mim como uma súplica antiga. Há espaços em mim que só tu conheces, territórios secretos onde a dor se mistura à esperança, onde a fé é feita de fragmentos que sobreviveram ao impossível. E é ali, nesses lugares escondidos, que eu te peço que entres agora. Calm. Teu cuidado que não invade, mas acolhe. Com teu amor que não força, mas transforma. Talvez eu tenha me acostumado a portas fechadas, a esperar sempre pelo pior, a desconfiar das bênçãos por medo de perdê-las. Mas hoje eu te peço uma nova forma de olhar, um novo jeito de esperar. Que eu aprenda a ver as portas que já estão abertas e que talvez eu não perceba por ainda estar preso ao que não se cumpriu. Ensina-me a reconhecer os milagres sutis, menos aquele alívio que vem no meio da dor, aquela força que nasce no cansaço, aquela paz que resiste, mesmo sem explicação. Porque às vezes, a maior bênção é simplesmente continuar de pé. Eu não te peço apenas mudanças externas, Senhor. Eu te peço mudanças internas que sustentem tudo o que vier depois. Que minha fé não dependa de resultados, mas de presença. Que minha alegria não dependa de conquistas, mas de comunhão. Que eu não precise ver para crer, mas creia até que meus olhos se abram. Se for da tua vontade, que portas se abram. Mas se ainda não for tempo, que eu encontre abrigo na tua. Espera, que eu me sinta tão guardado em ti, que o tempo já não me apresse, nem o medo me tire do lugar da fé. E se neste momento houver alguém orando comigo, Senhor, alguém com o coração quebrado, com sonhos em ruínas, com a alma exausta, toca esse coração agora, que ele saiba que não está só, que há um Deus que ouve orações ditas, e também aquelas que só existem em forma de lágrimas. Que essa pessoa sinta, como eu estou sentindo agora, que algo sagrado está acontecendo neste instante. Que há um movimento invisível vindo do céu, tocando partes que o mundo não vê,
curando feridas que ninguém entende. Que esse momento não passe despercebido, que seja memória de milagre. E então, Senhor, entre o que espero e o que acontecerá, eu escolho me ancorar em Ti, não porque tudo está resolvido, mas porque Tu estás comigo. E isso muda tudo, porque quando só estás até o que parece fim, se transforma em recomeço. Até o que parece perdido, encontra redenção. Até o que parece fechado, se torna passagem. Tu és o Deus que abre portas com um sopro e que o sustenta corações com um sussurro. Nesta manhã, eu só te peço isso. Fica comigo, porque onde Tu estás até o impossível já começou a ceder. Senhor, eu venho com tudo o que sou, não com as versões que aprendi a mostrar, mas com a verdade que só Tu conheces. Venho com os pedaços que restaram depois das quedas, com a coragem remendada, com a fé que já teve mais brilho, mas que ainda pulsa, mesmo ferida. E é com essa fé que eu te clamo nesta manhã. Abre portas, Pai, não apenas portas visíveis, de oportunidades e caminhos, mas portas invisíveis dentro de mim, portas que me levem de volta ao que é essencial, ao que vem de Ti, ao que me sustenta quando o mundo me confunde. Se for preciso esperar mais um pouco, que eu espere com esperança. Se for preciso voltar alguns passos, que eu volte com humildade. Mas se for o tempo de avançar, Senhor, então que nada me paralise, menos nem o medo, nem a dúvida, nem a lembrança das vezes em que não deu certo. Reescreve meu caminhar com Teu Espírito. Redesenha meu dia com Teus olhos. Faz com que, ao atravessar essa manhã, eu não apenas exista menos, mas floresça. Que cada pequena escolha que eu fizer hoje seja um sim ao Teu querer, mesmo quando esse querer for diferente do meu. Tu sabes quantas vezes tentei abrir portas com minhas próprias mãos, e quantas vezes me frustrei ao encontrar fechaduras que não me pertenciam. Hoje eu descanso as mãos e levanto o coração. Pouco sei que tu não abres com força, mas com tempo. E quando abres, ninguém pode fechar. Ensina-me a discernir o que é Teu mover e o que é apenas minha pressa. Que eu não me lance em portas que brilham por fora, mas que não carregam Tua paz por dentro. Que eu não insista em caminhos onde Tua voz não me acompanha. Que nesta manhã, Senhor, eu não esteja apenas buscando soluções, mas encontrando sentido. Que o meu primeiro desejo não seja o milagre em si, mas a intimidade contigo. Porque o maior milagre é permanecer perto mesmo quando tudo ainda parece igual. Que essa oração não seja apenas um pedido menos, mas uma permanência. Um lugar onde eu volto, sempre que me perco. Um chão onde a alma cansada se ajoelha e ao tocar o sagrado, se reergue com nova luz. E se algo ainda pesa, se alguma dor insiste em ficar, que eu a entregue agora aos Teus cuidados. Não para esquéquela, mas para deixá-la nas Tuas mãos. Porque Tu sabes o que fazer com o que me excede. Tu sabes o que fazer com aquilo que eu não sei mais carregar. E só isso já é o começo de tudo o que eu preciso. Que esta oração permaneça vibrando dentro de mim ao longo do dia, como um eco suave de quem foi visitado por Deus logo cedo. Como um selo sagrado sobre tudo o que ainda está por vir. E agora que a oração se aquieta, não é o fim que chega, é o início de algo dentro de você que começou a se mover com suavidade. Talvez não saiba explicar o que foi, talvez nem consiga nomear o que sentiu, mas há uma paz, onde antes havia urgência, como se uma janela tivesse sido aberta dentro da alma e o vento leve de Deus começasse a tocar os lugares mais fechados. Fique aí por mais um instante, apenas respire. Apenas sinta. Há coisas que só o silêncio termina de dizer. Que a presença que te visitou agora siga com você ao longo do dia, como uma luz discreta que não se apaga mesmo em meio à rotina. Que cada passo seja dado com mais leveza, não porque os fardos sumiram, mas porque você já não caminha sozinho. Deus está no meio das entrelinhas da sua história, no intervalo entre um suspiro e outro, nas pequenas escolhas que ninguém vê menos, mas Ele vê. E isso basta para recomeçar com mais coragem, mesmo sem todas as certezas. Se em algum momento, durante esse dia, você se esquecer de tudo o que foi dito aqui, que não se esqueça da presença. Ela não está nas palavras, está no que permanece depois delas, como uma vela acesa antes do sol nascer, como um abraço silencioso que ainda aquece mesmo depois de terminar. Que essa oração ecoe dentro de você nos momentos em que faltar direção. E que a fé de hoje te sustente mais do que qualquer resposta. Se essa oração tocou seu coração, permita que ela toque também outros corações.
Deixe sua luz nos comentários. Compartilhe com quem precisa de uma porta aberta e se inscreva para continuar caminhando conosco, passo a passo, oração por oração. Aqui, você nunca caminha só quando a alma se abre em oração. Mesmo o que parecia trancado, começa a ceder por dentro.